Olá, que a paz esteja com todos. Hoje só peço uma coisa, que abram a mente para o conhecimento. Vamos acender a luz para iluminar o conhecimento, ok? Então, logo após a vinheta, se concentre e não despreze nenhuma linha, nenhum número, até mesmo se for usado uma vírgula. A demanda de mercado faz parte do estudo da lei da oferta e procura. Primeiramente, é interessante nós fazermos uma análise da demanda de mercado, começando com o conceito. Então, demanda é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período de tempo. Então, esse conceito é abordado no livro de Economia Micro e Macro de Marco Antônio Sandoval Vasconcelos, o qual ainda afirma que a demanda é um desejo, um plano, representa o máximo que o consumidor pode aspirar, dado uma renda e os preços do mercado. Então observe que já dá uma ideia que a demanda é diferente do consumo. Por quê? Porque o consumo ele se realiza de acordo com a renda. Então vamos levar em consideração de uma maneira didática que a demanda é psicológica, tá? Por quê? Porque você exprime um desejo de obter um certo produto ou um serviço, tá? Num determinado período. Ora, para isso é necessário renda. Então nós temos algumas variáveis que afetam a demanda e vamos destacar entre elas, primeiramente a riqueza e a sua distribuição, ok? E segundo, renda e sua distribuição. Observe que a riqueza é muito mais que renda, ok? Então vamos, para efeito de entendimento, leve em conta que renda é o dinheiro, a liquidez, o poder de compra que você tem em mãos. A riqueza é muito mais que isso. É a renda mais a riqueza, tá? O que é a riqueza? Bens que você possa ter, tá? Como casa quitada, carro quitado, uma ilha quitada, tá? Por que eu estou falando quitado? Porque é pago, tá? Aquilo que você ainda não pagou não é necessariamente seu, ainda faz parte, ou é né, faz parte do banco, do empréstimo que você fez, tá? E assim sucessivamente. O terceiro é o preço dos outros bens. Ora, a gente demanda um bem pelo fator renda, lembram disso, né? Ok. Então, se um produto similar ao outro está mais barato, você deixa de comprar o mais caro para comprar o mais barato. Por isso, preço dos outros bens. Outro fator aqui é o clima, ou a sazonalidade desse clima. Então, imagine que, em um determinado momento, houve uma seca em um certo local em que a produção de café diminuiu, tá? Então diminuiu bastante. Então é claro que a oferta desse produto ele vai diminuir. Bem, isso vai gerar um aumento de preço. Quando gera aumento de preço, obviamente vai cair a demanda pelo café por conta de muitos não terem renda para consumir o café. Então passa a comprar outro produto mais barato. Então a demanda cai, tá? Por conta de fatores climáticos. Um outro fator que determina a variação da demanda é a propaganda. Quanto maior a propaganda, maior a probabilidade desse produto ser demandado pelo mercado, pelas pessoas, tá? Outros fatores são hábitos, preferências dos consumidores. Então observe, né, que tudo isso aqui, vamos juntar, né, e destacar que a ação, o desejo de uma pessoa, né, sob qualquer desses aspectos aqui, também modifica a demanda dos produtos. Então, se você tem hábito, vamos imaginar, de tomar café manhã cedo num barzinho, e muitos têm parecido hábito,
a demanda desse café ele vai aumentar. Mas se você tem gosto por sorvete, final de semana, então no final de semana imagine que a quantidade de demanda do sorvete será maior. Ainda temos a expectativa sobre o futuro, isso é muito importante, porque normalmente as pessoas guardam algum dinheiro, se não guardam, evitam comprar para não obter dívidas futuras. Então a demanda, quando nós falamos evita comprar, significa que vai diminuir produtos adquiridos. E a facilidade de crédito. Ora, se você não tem dinheiro em mãos, mas tem um cartão, é muito fácil você pagar o produto que você está desejando lá no shopping, né, com seu cartão. Taxa de juros é um outro fator. Quando a taxa de juros está mais baixa, obviamente os preços da mercadoria ou dos produtos, tá, vão baixar. Quando elas estão mais baixas, o que acontece? Compramos o produto ou os produtos, né, utilizando cartão de crédito. Então isso aí também nós vamos ver lá na frente, tá? Como a taxa de juros ela atinge ou ela estimula o comprador ou consumidor ou demandante a obter mais produtos. E prazos também de pagamento. Quanto maior o prazo, ok? Mais pode se demandar, mesmo tendo uma renda um tanto quanto inadequada para certo tipo de produto. Mas se ele pode pagar cada mês uma parcela mais os juros, ele vai adquirir sim os produtos. Ok. Então nós temos aqui o plano cartesiano, primeiramente levando em conta aquilo que foi estudado pelos universitários, imagine só. Não só universitários ou quem concluiu o segundo grau saberá analisar o gráfico da demanda, que é tão fácil, que você amará pensar em demanda e você vai entender como você faz economia nesse primeiro momento. Então nós temos aqui o eixo das ordenadas, tá? Nessa linha aqui é vertical. E na linha horizontal nós temos as abscissas, representada por x, tá? É claro que estamos relembrando. Então o plano cartesiano ele é dividido em primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Em economia nós vamos tirar o primeiro quadrante para analisar nossa demanda. Então eu parti de maneira didática da matemática para irmos trazendo essa matemática para o nosso dia a dia. E veja quanto é tão fácil, tá? Vamos substituir aqui o y por P. O que significa P? Preço, tá? E vamos substituir X por Q. Q significa quantidade. Agora, vamos colocar um produto para você entender, né, que não é só uma questão teórica, mas ela é prática. Então, vamos levar em conta o açaí. Vamos partir de um preço qualquer, um preço inicial, tá? Vamos chamar de P0, uns chamam PO, vamos chamar P0 e Q0, tá? Então, Q0, estamos no zero. Ora, partindo desta linha aqui do preço, ok? Eu vou sair um pouco dos termos matemáticos para entrarmos no mercado, na ideia de mercado. Então, vamos chamar linhas de preço e a linha da quantidade, para ficar bem claro como acontece, como é produzida a curva de demanda matematicamente, como acontece no mercado. Então, vamos ver primeiramente como se faz a curva de demanda. Obviamente, se temos um preço e uma quantidade, nós vamos traçar uma linha, tá, até a direção da quantidade. Então, você tem bem aqui, tá, abaixo a quantidade Q0 e P0. Então, vamos cruzar essas duas linhas. No momento que cruzamos, nasce um ponto. E esse ponto nós chamamos de A. Ok, achou o ponto, é só passar a linha que nós temos a demanda inicial, tá? Esta demanda nós chamamos de curva de demanda. Então, você já entendeu como faz a curva de demanda. Fácil, né? Então, já que você já sabe que esse
é um P0 e esse é o Q0, e você já tem, tá, o ponto A. Então, nós vamos analisar agora uma queda no preço de qualquer produto, coeteris paribus, tudo mais constante, tá? Olha só, preço vai cair para P1. Quando cai o preço, o que acontece com a quantidade? Ela aumenta. A quantidade de quê? Da aquisição ou a demanda de produtos, tá? Então, se cair o preço, é natural que a sociedade se estimule em comprar mais. Então, caiu o preço, caiu o valor, tá? Aumenta aqui a demanda por certo produto. Por isso que é Q0, porque é o QO, tá? Vamos chamar como você quiser. Eu quero que você entenda a lógica, tá, da situação. Ora, se caiu o preço, ficou mais barato, vai aumentar o consumo ou a demanda, ok? Bem, aí é simples entender. Se caiu, você traça a linha de P até o segundo ponto, que é o Q1, ou a quantidade 1. Aumentou. Aí você faz o cruzamento. Cruzou, nasceu. Nasceu o quê? Opa, o ponto. Então, nós temos aqui o ponto A e aqui nós teremos o ponto B. E logo mais, a linha ou a curva chamada de demanda. Olha só como é fácil a análise de demanda, tá? Então, caiu o preço, ficou mais barato, aumentou a busca por produtos. Ou em outras palavras, você ficou mais rico, tá? Pode comprar mais, pode adquirir mais produtos de forma geral, ok? Então, caiu de A para B. Então, vamos levar em conta ainda o preço P e a quantidade demandada. E é claro, o produto, né? Como estamos estudando, o açaí. Então, vamos levar em conta também o preço P0 e a quantidade demandada Q0, tá? Sabendo que o cruzamento dessas linhas nasce o ponto A. Leve em conta também o aumento de preço. Então, vamos imaginar que um produto qualquer aumentou de P, ou seja, de qualquer preço, para o P2, ou seja, o preço do produto aumentou. Quando isso acontece, a quantidade demandada vai diminuir com certeza. Então, a sociedade deixa de comprar mais produtos. Obviamente que, se cruzar as linhas entre preço e quantidade, nasce o ponto B, tá? Já que temos o ponto A, né, o ponto inicial P0 e Q0, então nasce o ponto B de P2 e Q2. Aí é só correr para o abraço, passar a linha e encontrar a quantidade demandada. Então aqui nós podemos observar, tá, a lógica do mercado. Se o preço sobe, a quantidade cai, tá? De outra forma, nós vamos entender a formação por uma tabela. Então, levando em conta o preço do açaí e a quantidade demandada. Vamos considerar o preço P e, é claro, a quantidade Q. Então, um representa a quantidade e outro preço, até enjoar. Aí, veja bem, número 1, ou seja, preço 1, tá? Temos aqui preço 2, preço 3, preço 4 e o preço 5. Vamos distribuir o preço da tabela na linha vertical do preço. Então, observe, aqui é 0, né? Se nós temos o eixo 0, é claro que tem que ser em ordem crescente. Então, ele vai aumentando. Preço 1, preço 2, preço 3, preço 4 e preço 5. Sobre a quantidade, a lógica é a mesma, tá? Então, nós temos aqui o eixo 0. É claro que será do menor para o maior, não importa como está na tabela. Então, veja aqui, se o menor é 30, é claro que depois do 30 teremos o 35, depois 40, depois 45 e depois 50 unidades, ou seja, quantidades, tá?
de açaí. Vamos imaginar que seja litros de açaí, ok? Depois disso é simples. Depois que você tirou da tabela e organizou no gráfico, então é só cruzar. Olhe na tabela, observe que 1 não está para 50, então você vai pontilhar uma linha, tá? Vai cruzar até o 50. Não esquecendo que quando cruza, nasce, ok? Aqui temos o ponto A, nasceu o ponto A. De 2, preço 2 até quantidade 45. Então, você pontilha, ou melhor, cruza de 2 até 45 e nasce o ponto B. Observe que cada vez que vai aumentando o preço, a quantidade ela vai diminuindo. Então, a tendência é que a sociedade compre menos. Quanto mais caro, menos a sociedade compra, tá? Levando em conta tudo mais constante, as outras variáveis tudo constante. Estamos analisando só preço e quantidade. Quando parte para o preço 3, tá? Será 40. Então, só cruzar 3 com 40, nasce o ponto C. E assim, o próximo será o 4, com uma quantidade menor, 35. Cruzou, nasceu novo ponto, ou seja, o ponto D, tá? E por fim, mais caro ainda está o produto, passou para 5 e caiu mais a quantidade que será demandada ou possivelmente consumida, tá? Então, observe como é simples trabalhar com a questão demanda. Entendido? Perfeitamente. Se você não entendeu, eu desenho. Está aqui o desenho. Como acontece no processo real? Então, vamos imaginar que na época, tá, de muita oferta de açaí no mercado, na época aqui na Amazônia, né, o verão amazônico chamado, é o momento em que há uma oferta bem grande de açaí. E vamos levar em conta que o preço do açaí é R$ 20. Ótimo. Então você paga esses R$ 20, até porque o preço está bom, né? E é compatível quanto à renda. Então muita gente comprando esse açaí. Mas imagine que acabou o verão amazônico, como não temos as 4 estações definidas, chegou a época da chuva amazônica. É justamente a época em que o açaí vai diminuir no mercado, então a oferta diminui. Se diminuiu a quantidade de açaí e a procura por açaí pela sociedade, pela população é a mesma, o que vai acontecer com o preço? Sobe. Olha a lógica de mercado. Subiu o preço, tá? Bem, se sobe o preço, obviamente a demanda ela vai se retrair, porque a renda não varia, é a mesma. Então, se você ganhava mil reais, vamos dizer, vamos fazer uma conta fechada, R$ 1.000, você terá dificuldade de pagar mais R$ 5 por litro de açaí, porque você tem outras contas, tá? Então vamos imaginar que só metade dessas pessoas consumam açaí na época de pouca oferta de açaí no mercado, ok? Então observe que a demanda, nunca esqueça que a demanda ela está atrelada àqueles fatores que foi dito no momento inicial do slide. Então a demanda é isso. Você entendeu como é simples? Muito fácil. Portanto, não é que seja tão fácil, é você que é inteligente. Você percebeu? Percebeu que é importante acender uma luz para iluminar o escuro? É mais fácil acendê-la do que amaldiçoar a escuridão. Até mais e que Deus abençoe a todos.